Você já teve a sensação de que, por mais que lute, trabalhe e faça tudo da maneira certa, algumas portas simplesmente permanecem fechadas? Parece que oportunidades aparecem para outras pessoas, mas quando chega a sua vez, algo sempre acontece para impedir. Talvez você já tenha pensado que nasceu sem sorte, que algumas pessoas parecem caminhar com facilidade enquanto você enfrenta obstáculos em cada etapa do caminho. Mas hoje eu quero que você enxergue essa situação de uma forma completamente diferente. A Bíblia nunca ensina que nossa vida é governada pela sorte. Ela nos ensina que existe algo muito maior do que o acaso. Existe a providência de Deus. O Senhor não trabalha com coincidências. Ele trabalha com propósito. E quando entendemos isso, deixamos de viver esperando que as circunstâncias mudem sozinhas e começamos a caminhar confiando naquele que controla todas as coisas. Talvez você tenha chegado a este vídeo justamente porque precisava ouvir isso. Talvez hoje você esteja enfrentando uma dificuldade financeira, esperando uma resposta sobre um emprego, preocupado com uma decisão importante ou simplesmente cansado de lutar contra portas fechadas. Mas eu acredito que Deus pode usar esta mensagem para renovar sua esperança. Existe uma pequena declaração baseada na palavra que pode transformar completamente sua maneira de enfrentar os desafios. Não porque as palavras tenham um poder mágico, mas porque elas expressam confiança no Deus que abre caminhos onde ninguém consegue enxergar uma saída. Antes de revelarmos essa frase, quero convidar você para um pequeno ato de fé. Escreva agora nos comentários: eu recebo a minha virada hoje? Talvez alguém leia esse comentário justamente no momento em que também estiver precisando de esperança. Você pode imaginar quantas pessoas serão fortalecidas ao perceber que não estão caminhando sozinhas? Agora vamos entender por que essa declaração faz tanto sentido. Quando as pessoas falam em mudar a sorte, normalmente pensam em acontecimentos inesperados, coincidências favoráveis ou golpes de sorte. Mas, na perspectiva bíblica, o que muda uma vida não é o acaso, é o alinhamento com Deus. Em Isaías 4:3-19, o Senhor declara: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Que promessa extraordinária! Observe que Deus não diz apenas que fará algo diferente no futuro. Ele diz que já está fazendo. Muitas vezes, nós estamos tão concentrados nas portas fechadas que deixamos de perceber os novos caminhos que Deus começou a construir silenciosamente. É exatamente assim que Ele costuma agir. Enquanto pensamos que tudo está parado, Deus continua trabalhando nos bastidores. Enquanto imaginamos que nada mudou, o Senhor já começou a mover pessoas, circunstâncias e oportunidades que ainda nem conseguimos enxergar. Foi assim com José. Durante anos parecia que sua vida apenas piorava. Foi vendido pelos irmãos, tornou-se escravo. Foi acusado injustamente, foi preso. Se alguém olhasse apenas para as circunstâncias, diria que José era um homem sem sorte. Mas Deus estava conduzindo cada etapa. A prisão se tornou a ponte para o palácio. A humilhação antecedeu a honra. O atraso preparou o momento certo. Aquilo que parecia derrota fazia parte do caminho da vitória. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de processo. Você olha para a sua realidade atual e pensa que nada faz sentido. Mas Deus continua escrevendo capítulos que você ainda não consegue ler. E agora quero compartilhar com você a frase que pode acompanhar o seu dia de hoje. São apenas 4 palavras. Deus abre o caminho. Parece simples, curta, discreta, mas profundamente poderosa quando nasce de um coração que realmente confia. Perceba que essa frase muda completamente o foco da nossa atenção. Em vez de olhar para o problema, olhamos para Deus. Em vez de declarar derrota, declaramos confiança. Em vez de repetir constantemente tudo aquilo que está dando errado, escolhemos lembrar quem está no controle da nossa história. Imagine que você recebe uma notícia difícil hoje.
Em vez de alimentar pensamentos negativos durante horas, você respira profundamente e declara: Deus abre o caminho. Imagine que uma oportunidade parece ter sido perdida. Novamente você declara: Deus abre o caminho. Imagine que uma porta profissional se fecha. Você não ignora a dor, mas escolhe lembrar: Deus abre o caminho. Essa pequena declaração muda primeiro a sua mente. E quando a mente muda, suas atitudes também mudam. Você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Você toma decisões com mais serenidade. Você deixa de agir movido pelo medo. Você passa a caminhar pela fé. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés diante do Mar Vermelho. Humanamente falando, não havia saída. O povo estava cercado. À frente, o Mar Sul. Atrás, o exército de Faraó. Mas Deus abriu um caminho onde ninguém imaginava que pudesse existir um. Talvez hoje exista um Mar Vermelho diante de você. Pode ser uma dívida, uma enfermidade, um relacionamento quebrado, um desemprego, um sonho que parece impossível. Mas o mesmo Deus que abriu o mar continua sendo Deus que abre caminhos. Ele não mudou, seu poder permanece o mesmo. Sua fidelidade continua intacta. Sua misericórdia se renova todas as manhãs. É importante entender também que confiar em Deus não significa ficar parado esperando que tudo aconteça sozinho. A fé verdadeira sempre produz ação. Quando Noé recebeu a promessa, construiu a arca. Quando Josué recebeu a promessa, marchou ao redor de Jericó. Quando Pedro ouviu a voz de Jesus, saiu do barco. Quando você declara Deus abre o caminho, também precisa estar disposto a caminhar quando Ele indicar a direção. Às vezes Deus abrirá uma porta inesperada. Outras vezes dará uma ideia nova. Em alguns momentos colocará pessoas certas em seu caminho. Em outros, fechará portas que pareciam boas para proteger você de algo que ainda não consegue enxergar. Nem toda porta fechada representa derrota. Muitas delas representam cuidado. Talvez você esteja lamentando uma oportunidade perdida que, no futuro, agradecerá por nunca ter acontecido. Deus conhece aquilo que nós desconhecemos. Por isso, confiar nele sempre será a decisão mais sábia. Se esta mensagem está fortalecendo seu coração, aproveite este momento para se inscrever no canal A Lei do Silêncio. Nossa missão é lembrar todos os dias que Deus continua falando, mesmo quando o mundo faz muito barulho. Aqui buscamos crescer na fé, encontrar paz em meio às dificuldades e aprender princípios bíblicos para viver com esperança, sabedoria e confiança. Agora quero ensinar uma forma simples de aplicar essa frase durante o seu dia. Quando acordar amanhã, antes mesmo de olhar o celular, diga calmamente: Deus abre o caminho. Ao sair para trabalhar, Deus abre o caminho. Antes daquela reunião importante, Deus abre o caminho quando surgir uma preocupação financeira. Deus abre o caminho quando o medo tentar dominar seus pensamentos. Deus abre o caminho não como uma repetição vazia, mas como uma oração curta, como uma declaração de confiança, como um lembrete de que você não caminha sozinho. Pouco a pouco essa verdade começará a substituir a ansiedade pela esperança. Você perceberá que Deus já estava preparando respostas enquanto você apenas continuava caminhando. E talvez o maior milagre não seja apenas uma porta se abrir. Talvez seja o coração encontrar paz antes mesmo que a resposta chegue, porque quem aprende a descansar em Deus já começou a experimentar a verdadeira prosperidade. Agora eu quero convidar você para nosso momento de oração. Se puder, feche seus olhos. Respire profundamente e acalme seu coração. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, nós entramos agora na Tua presença com humildade e confiança. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Sabes das lágrimas silenciosas, das preocupações escondidas, das portas que parecem fechadas e dos sonhos que ainda guardam uma resposta. Pai, hoje nós reconhecemos que nossa esperança não está na sorte, nem nas circunstâncias,
nem nas pessoas. Nossa esperança está somente em Ti. Tu és o Deus que abre caminhos no deserto. Tu és o Deus que faz rios surgirem em lugares secos. Tu és o Deus que transforma noites de tristeza em manhãs de alegria. Por isso entregamos diante de Ti toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, toda insegurança, toda porta fechada, todo projeto interrompido, toda luta financeira, toda enfermidade, todo relacionamento quebrado. Nós colocamos tudo diante do Teu altar. Senhor, concede-nos sabedoria para reconhecer as oportunidades que o Senhor colocar diante de nós. Dá-nos coragem para caminhar quando Tu abrires uma nova porta. Livra-nos da impaciência que tenta nos fazer desistir antes do tempo. Ajuda-nos a confiar mesmo quando ainda não enxergamos toda a estrada. Que a Tua paz governe nosso coração. Que o Teu Espírito Santo fortaleça nossa fé, que a nossa esperança seja renovada nesta hora. Nós declaramos com confiança: Deus abre o caminho. Onde existe impossibilidade, o Senhor abre o caminho. Onde existe medo, o Senhor abre o caminho. Onde existe escassez, o Senhor abre o caminho. Onde existe enfermidade, o Senhor abre o caminho. Onde existe tristeza, o Senhor abre o caminho. Onde existe dúvida, o Senhor abre o caminho. Obrigado porque sabemos que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem perceber. Nós descansamos em Tuas promessas. Confiamos na Tua fidelidade. E entregamos completamente nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa lembrar que Deus continua abrindo caminhos. Às vezes, uma única palavra de esperança pode renovar a fé de uma pessoa que estava quase desistindo. Que o Senhor conduza seus passos, fortaleça seu coração e lhe conceda discernimento para reconhecer as portas que Ele abrirá no tempo certo. E nunca se esqueça desta verdade: quem anda com Deus não depende da sorte, porque vive debaixo da direção e da providência daquele que governa todas as coisas. Até o próximo vídeo, aqui no A Lei do Silêncio.